Este é um trabalho referente a aulas de redes de computadores das alunas Érica Andrade Moino de Souza e Milena Silva Assunção. O tema é Protocolo de Rede de Roteamento, RIP, OSPF e BGP. Introdução e História. A Internet foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1999, com o objetivo de construir um sistema de comunicação digital para tempos de guerra. Entretanto, havia um grande problema. Se uma das estações de transferência fosse atacada, houve então a necessidade de que as informações pudessem ser rapidamente redirecionadas para contornar problemas com um de nós. A solução encontrada foi a criação de protocolos de roteamento que permitissem a construção e a utilização de tabelas de roteamento entre os gateways. Com o crescimento da rede e, consequentemente, as tabelas de roteamento, foi necessária a implantação de protocolos de roteamento hierárquicos. Assim, os roteadores foram divididos em regiões chamadas de Autonomous System, AS, onde cada roteador conhecia todos os detalhes de sua própria região e não conhecia a estrutura interna de outras regiões. O protocolo BGP é considerado o mais robusto protocolo de roteamento para redes IP. Sua complexibilidade permite a conexão de múltiplos sistemas autônomos, chamados de AS, como diz anteriormente, permitindo o roteamento dinâmico na internet. Um sistema autônomo é uma coleção de prefixos sobre uma mesma política de roteamentos, sobre o controle administrativo de uma mesma entidade, empresa, provedores de internet, entre outros. A internet consiste em redes comerciais conectadas por provedores como a Telefônica, Embratel, Oi e etc. Cada rede comercial ou provedor deve ser identificado com um número de sistema autônomo, ASN, sob controle da IANA. O range disponível para o BGP é de 1 até 35.635. Os ASN públicos disponíveis vão de 1 até 64.511. Já a atualização dentro de uma empresa do BGP sem a comunicação com a internet poderá utilizar os valores ditos anteriormente, chamados de uso privado. O OSPF é um protocolo especialmente projetado pela IETF em 1990 para o ambiente TCP/IP para ser usado internamente em sistemas autônomos. Sua transmissão é baseada no Link State Routing Protocol e a busca do menor caminho é computada localmente, usando o algoritmo Shortest Path First, SPF. O roteamento dos pacotes de IP é realizado com base somente no endereço fornecido pelo cabeçalho do pacote IP. Esses são roteados sem qualquer encapsulamento no sistema autônomo. O protocolo RIP foi inicialmente desenvolvido como um componente de código de rede do Linux BSD, amplamente inspirado no XNS-RIP, protocolo da Xerox. É um protocolo extremamente simples da família dos algoritmos de roteamento vetor-distância. Esta família de algoritmos é utilizada desde o início da ARPANET e parte do princípio de toda a entidade que participa do protocolo de roteamento mantém uma tabela com informação sobre todos os demais nós da sua rede. O RIP é destinado a redes baseadas no protocolo IP e UDP e foi projetado para redes razoavelmente homogêneas de tamanho médio.
Agora, falando sobre o funcionamento do protocolo BGP, vemos aqui uma imagem. O BGP é um protocolo que agrega tudo. Ele conecta um AS até o outro AS. O que é o AS? O AS significa Autonomous Systems. É um grupo de roteadores sob mesmo controle administrativo, no caso, o BGP. No BGP também há seções. As seções são a seção BGP externa, que é essa ligação no meio. Aqui nessa imagem bem colorida, vemos as sendo comunicadas através do protocolo BGP4. BGP4 é uma versão do BGP, é a mais utilizada atualmente. Para estabelecer uma conexão, um roteador verifica se as redes internas do seu AS, no caso pode ser a seção BGP e outros protocolos que tem ali dentro do BGP. Troca informações com roteadores que rodam algum protocolo tipo IGP. O IGP é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, mas também é um protocolo que agrega outros protocolos e seções. Então, abre a conexão com os roteadores vizinhos que também executam o BGP para fazer a troca de tabelas de rotas completas. Cada roteador constrói, então, suas tabelas internas, buscando construir um mapa livre de loops. A regra de sincronização é assim. Agora, falando sobre o funcionamento do protocolo OSPF, ao invés de manter uma tabela com todas as rotas possíveis, como faz o protocolo RIP, cada nó, ou seja, o roteador OSPF, contém dados sobre todos os links da rede. Cada entrada da tabela de roteamento OSPF contém um identificador de interface, um número do link e uma distância ou custo. Com todas essas informações, cada roteador possui uma visão da topologia de rede e pode descobrir sozinho qual é a melhor rota para um dado destino. Caso ocorra uma alteração num dos links de rede, os roteadores adjacentes avisam seus vizinhos. Esses, por sua vez, verificam o número da mensagem ou a hora no cabeçalho do pacote OSPF. Para saberem se este aviso é novo ou velho, é claro. Se o aviso for novo, é feita a verificação da existência da entrada. Caso ela não exista, é adicionada a tabela de roteamento. Se a entrada já existir, são comparados os números da mensagem recebida com a entrada existente na tabela de roteamento. Se o número da mensagem recebida for maior que a entrada, for maior que a entrada existente, a entrada é substituída. Caso contrário, a entrada da tabela é transmitida como uma nova mensagem, se os números forem iguais. Então, funciona desse jeito. As interfaces, elas ativam uma mensagem, na verdade, um pacote OSPF, como eu já havia dito, que está colocado aqui como hello. Essa é uma mensagenzinha, um pacote OSPF hello. E quando roteador identifica os seus vizinhos para processar a sua adjacência. Em redes multiacesso,
são eleitos um roteador designado e um backup para salvar todas aquelas informações que estão sendo passadas. Eles geram os LSAs para a rede e ajudam a reduzir o tráfego de atualizações e o tamanho da base topológica. Um LSA ela é o meio básico de comunicação do roteador OSPF para um IP. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o IP dentro desses protocolos de roteamento. Cada rota possui identificador de interface, número de enlace e a métrica. Todos os roteadores trocam suas informações e a repassam para outros roteadores de sua área, de acordo com aquilo que ele acha mais necessário, no caso, o que é mais propício para mandar aquela informação. Após a sincronia, cada roteador calcula todas as rotas usando o SPF, tendo como referência ele próprio com a raiz. O SPF, ele significa Sender Policy Framework. Ele verifica se a mensagem está autorizada para envio na relação de IPs que respondem para tal remetente. O processo de adjacência é concluído. Pacotes Hello passam a exercer a função de Keep Alive. A partir desse momento, o roteador designado são responsáveis por receber e propagar as atualizações de topologia. Novas atualizações somente são enviadas em caso de mudança de topologia da rede. Agora eu vou falar sobre o funcionamento RIP. As mensagens RIP são encapsuladas em um segmento de protocolo UDP, com portas de origem e de destino de 520. O UDP significa User Datagram Protocol, que significa protocolo para a camada de transporte apenas. RIP. Os roteadores RIP enviam suas tabelas de roteamento aos vizinhos. RIP define dois tipos de mensagem: a Request Message, que é a mensagem de requisição, e a Response Message, que é a mensagem de resposta. Quando um roteador RIP fica online, envia uma mensagem de requisição em broadcast para todas as interfaces RIP. Todos os roteadores vizinhos que recebem essa mensagem respondem de volta através da Response Message, contendo suas tabelas de roteamento. A mensagem de resposta é também gratuitamente enviada quando o temporizador de atualização expira. Assim que o roteador recebe a tabela de roteamento, processa cada entrada da tabela de roteamento seguindo as regras seguintes. Se não existem entradas de rotas que correspondem à recebida, então a entrada de rota é automaticamente adicionada à tabela de roteamento, juntamente com as informações sobre o roteamento do qual recebeu a tabela de roteamento. Se existirem entradas correspondentes, mas a contagem de RUP é menor da que está em sua tabela de roteamento, então a tabela de roteamento é atualizada com a nova rota. Se existirem entradas correspondentes, mas a contagem de RUP é maior da que está em sua tabela, então a tabela de roteamento é atualizada com contagem de RUPs de 16 saltos. Os pacotes ainda são encaminhados à antiga rota. Um temporizador é disparado e todas as atualizações daquela rota vindas de outros roteadores são descartadas. Se após o término do temporizador o roteador ainda está alertando sobre a contagem maior de saltos, então o valor é atualizado dentro de sua tabela de roteamento. Somente após o fim do temporizador, as atualizações
dos outros roteadores são aceitas para aquela rota. Agora falando sobre protocolos envolvidos no protocolo BGP. Temos aqui o EGP. Como podemos ver na imagem, ele faz parte do protocolo BGP, porém na parte externa. Ele não é uma seção, ele é um protocolo. E ele faz com que um AS se liga com outro AS. E ele também é o antigo BGP. Ou seja, quando o BGP ainda não era todo dividido. Agora falando sobre o TCP/IP. TCP significa Transmission Control Protocol, que é o protocolo de controle de transmissão. E o IP é Internet Protocol, protocolo de internet. Juntos, o IP é o que todas as máquinas têm para identificar o host, que é a máquina, e também a rede. E ele é o IP que faz um aparelho se ligar ao outro. E o TCP/IP, ele é uma camada, quer dizer, eles são camadas de rede. Ou seja, eles também servem para comunicação, assim como o modelo OSI. Porém, ele não tem 7 camadas, apenas 4, que são a camada de aplicação, camada de transporte, a camada de rede e a camada de interface. Ou seja, o TCP/IP não tem a ligação com a camada OSI, porém é outro modelo de rede. Por isso, o BGP não tem ligação com o modelo OSI. Agora falando sobre protocolos envolvidos no protocolo OSPF. O RIP. O RIP, como já vimos antes, é um roteamento de vetor de distância, enviadas as mensagens em broadcast. E as mensagens são a request message e a response message. E cada mensagem consegue dar um salto de 16 pulos e consegue ser usados até 15 roteadores. E também outro protocolo é o IP address, que é o endereço de protocolo da internet. Todos os aparelhos contêm o IP. O IPv4, que é o IP na versão 4, e o IPv6, que é na versão 6, que é a mais atual. Agora falando sobre protocolos envolvidos no protocolo RIP. Nós temos aqui a UDP, que significa User Datagram Protocol, protocolo simples da camada de transporte. A UDP, ela serve para transportar esta informação de uma máquina para a outra. E nós temos a IGP, outro protocolo, a IGP e a EGP. A IGP significa Interior Gateway Protocol, ou seja, é o protocolo de roteamento interno. Ou seja, ele vai ligar os roteadores de um AS, dentro de um AS. E temos o EGP, Exterior Gateway Protocol, que serve para ligar as diferentes, ou seja, externo.